Olá, com alegria volto aqui para terminarmos o estudo do livro de Efésios. Estamos entrando no capítulo 6. Esse capítulo é o segredo para uma boa obra em guerra espiritual. Para quem quer ser um obreiro, para quem quer ser um adorador, para quem quer pregar o evangelho, para quem quer evangelizar. Porque a maior guerra espiritual que travamos é dentro da nossa casa. A maior guerra espiritual que travamos é entre os nossos colegas da escola. A maior guerra espiritual é aquela do dia a dia. Lá fora, onde todos estão nos vendo. A maior guerra espiritual está na frente do nosso computador. É quando você se olha no espelho. E o livro de Efésios, ele fala de guerra espiritual o tempo todo. Apesar de somente darmos atenção a esse finalzinho aqui do capítulo 6. E no capítulo 6, e se você gosta de guerra espiritual, leia também Neemias, mas é um outro estudo que será feito depois. Mas no capítulo 6, o que nós temos escrito começa falando sobre filhos. Filhos, obedecer a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e seja de longa vida sobre a terra. Como tem filho que desonra pai e mãe, fazendo guerra espiritual, indo para missões? Como tem filho que desonra o pai, desonra a mãe, desrespeita os princípios estabelecidos por eles na casa deles, desrespeita as regras, o sistema de vida deles, vai fazer missões, sobem no púlpito para cantar, pregam a palavra e fazem isso tudo muito bem. Só não percebem que abre uma brecha espiritual enorme em suas vidas. Enorme. E o texto continua, porque Deus é inteligente, né? Ele fala também dos pais e diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Do Senhor. E eu vejo, às vezes, muitos pais pregando nos altares, sendo líderes em igrejas, apacentando vidas, homens e mulheres, que provocam seus filhos a ira. Quando pedem deles, exigem deles coisas que eles não estão prontos para fazer. Que exigem deles coisas que eles não podem dar. Queridos, Deus não tem neto. Deus tem filhos. Você é crente e seu filho não é? Ore por ele. Jejue, clame, suplique, chore. Mas não queira que seu filho se comporte como um crente, como você, se ele ainda não teve esse encontro, se ele ainda não foi convencido. Eu tenho dito muitas vezes que quem convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro é o Espírito Santo. Meu papel como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio, como tia, como irmão, não é convencer as pessoas, é falar de Jesus. E se você é daquele que enche muito quando fala de Jesus, não fale, viva. A Bíblia diz que nós somos conhecidos pelo amor. Ame mais. Seja menos lei. Seja mais graça. Mais amor. Estenda a mão. Seja irmão. Uma mão que vai ao alcance do outro. Pais e mães que provocam seus filhos à ira deveriam ter muito cuidado ao fazerem qualquer ato ligado a Cristo,
porque todo ato ligado a ele, nesta terra, é guerra espiritual. Vamos lá. Servos. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Aí o indivíduo quer ser ministro de louvor, quer ser chamado para evangelismo, quer pregar na congregação ou na igreja tal e qual, quer trabalhar com criança, ele quer limpar a igreja, ele quer fazer o trabalho do jantar na cozinha, ele quer fazer qualquer coisa, sem perceber que todos esses atos são guerra espiritual. E sem perceber que se ele é servo e ele não serve ao seu patrão como quem serve ao Senhor, ele tem uma brecha na vida dele. Sem perceber que se ele na frente do patrão, ele é todo: oi patrão, oi querida, ai que benção, você é uma gracinha, muito obrigada. E por trás fala mal dele, ele está errado. Gente, esse livro é seríssimo. Eu acho ele duríssimo. Eu acho ele difícil. Mas não foi eu que escrevi, tá? Então não jogue pedra em mim. Porque ele fala também do patrão. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. E vós, de igual modo, procedei com eles. Igual modo como? Servindo com sinceridade do coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, servindo de boa vontade como ao Senhor. Um patrão tem a obrigação de ser um bom patrão. Ele é mordomo de algo que Deus colocou na mão dele. Ele não pode ser falso. Ele não pode ser injurioso, ele não pode reter o salário do empregador, ele não pode deixar de pagar impostos, ele não pode pagar menos se aproveitando da pandemia, por exemplo. Ele não pode ser lascivo, ele não pode ser um abusador, ele não pode se impor, porque ele é o patrão. E esse patrão quer fazer guerra espiritual? Esse patrão que é dono de uma empresa, esse patrão que dirige pessoas, ele quer ser injusto nos pagamentos, infiel nos pagamentos e quer subir no altar e pregar? Algo muito sério para ser repensado. E depois que ele fala, finalizando, de pais e filhos, servos e patrões, ele entra no texto que todos nós consideramos o texto áureo em guerra espiritual, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Entenda. Quanto ao mais, que significa, de resto, nas restantes coisas, acima das outras coisas. E esse quanto ao mais, ele me pegou por muito tempo. Por muito tempo eu fiquei pensando, quanto ao mais? Quanto ao mais o quê? Quanto ao mais o quê? Porque ele já falou sobre santidade, ele já disse do que nós éramos e não somos mais,
Ele já falou sobre o nosso comportamento da igreja, como nós devemos nos comportar, do lugar que nós temos nos lugares celestiais e como estamos assentados com o Pai. Falou sobre as nossas diferenças, sobre as questões emocionais, sobre amargura, sobre ira, sobre imitarmos a Cristo na nossa maneira de viver, sobre os nossos comportamentos como esposa, como maridos, como um com o outro. Falou sobre filho, falou sobre pais, falou sobre patrão, falou sobre servo. Faltou o quê? Quanto ao mais, o quê? É como se ele dissesse, olha, façam isso tudo, vivam de maneira íntegra. Quanto ao mais, porque, na verdade, quanto ao mais não depende de mim. Quanto ao mais são questões espirituais e dependem de Cristo. São coisas que estão nas regiões celestes. É lá que está a minha luta. Porque a minha luta não é contra sangue e carne. Quanto ao mais, tudo que foi dito até aqui é sangue e carne. Comunhão com os irmãos, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o patrão, com o empregado, a minha vida diária, tudo é sangue e carne. Aí ele entra, quanto ao mais. É como se ele estivesse te dizendo para mim, eu estou te levando a pensar em como está o teu espírito. Já falei do teu corpo, das tuas emoções e o teu espírito. Como é que está a tua vida espiritual? Porque de nada adianta você ser o espiritual que a igreja inteira vê e não fazer nenhuma daquelas coisas que foram ditas em Efésios 1, 2, 3, 4, 5 e parte do 6. A minha vida espiritual precisa estar centrada em Cristo e somente nele. Somente nele. Se eu sigo regras, dogmas, se eu sigo modelos e não sigo a Cristo, sou mentiroso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele disse, revista da armadura de Deus para você resistir, estar firme no dia mau. E ele vem falando sobre essa armadura e ele faz, se cinja da verdade. A cintura, o abdômen, a área das emoções, nós precisamos proteger nossas emoções. Nós precisamos também vestir a couraça da justiça que guarda a nossa alma. Coração é raiz de 1000 problemas, ele é enganoso. Nós precisamos da couraça para mantê-lo limpo. Ponha nos pés a preparação do evangelho e ele fala assim, dá paz. Eu gosto muito que ele podia ter do evangelho ponto, mas não. É do evangelho da paz. Que evangelho você prega? Que Cristo você apresenta? O que sai mais da tua boca? Palavras de medo, o diabo, Satanás, o inimigo? Ou você fala de Deus, do amor, da salvação? Por favor. Tem gente que fala mais do diabo do que de Jesus Cristo. Tem mensagem que é muito mais mensagem de medo, de terror, de pânico, de pavor, do que de salvação, de alegria, de gozo, de paz. Nós fomos chamados para o evangelho da paz. E ele vai continuando que a gente tem que colocar o escudo da fé, porque Satanás, ele fica lançando dúvida, medo, culpa, dúvida, medo, culpa, dúvida, medo, culpa. Essa armadura, a fé, rebate. Por fé, eu digo ao diabo que ele não tem poder nem autoridade sobre a minha descendência.
pode estar tudo desmoronando, mas o escudo da fé me faz protegido. Eu digo, Satanás, não. Não na minha casa, não na minha família. Culpa, não. A fé diz que eu fui lavada com o sangue de Jesus. Medo, não. O amor lança fora o medo. E eu tenho fé nesse amor. E eu não tenho medo. Você entende isso? Você precisa avaliar o que nessa armadura está frágil e falho na tua vida. E ele diz, capacete da salvação. Protege a minha cabeça, meu cérebro, meus pensamentos, e a certeza da salvação tira de mim insegurança. Como tem gente que está há anos na igreja e diz assim, sabe o que é, pastora? Eu não tenho certeza se eu estou salvo. Meu irmão, minha irmã, me perdoe. Se você não tem certeza que está salvo, vá para uma igreja, ouça o evangelho, aceite Jesus, comece tudo de novo. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Porque eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo como seu único filho, meu Salvador. Eu creio que ele veio à terra, viveu entre nós e morreu sem pecado algum. Eu creio que ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo como consolador para estar comigo, morando em mim. Eu creio que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Eu creio que eu subirei e que eu morarei eternamente com meu Senhor. E você? E você? Se você não crê nisso, não faça guerra espiritual. Isso é uma mentira. Você não está pregando uma coisa que você crê? Você precisa crer. E ele fala, tome a espada do Espírito. Nossa única arma nessa luta é a espada. Sabe o que é a espada? Isso aqui. A palavra. Mas às vezes eu não posso levar a Bíblia. Não é para você levar mesmo, não. Não é para levar mesmo, não. Isso aqui é para você comer. Isso tem que encher você. Porque você pode ser colocado em lugares onde não há oportunidade nenhuma de ter uma Bíblia. E o Espírito Santo te falar, lembrar daquilo que você precisa. Você já procurou no seu computador alguma imagem que não está lá? Porque você não colocou? Um texto que você não digitou? Você não vai encontrar nunca. Nunca. Não está lá, você não vai encontrar. A mesma coisa é o Espírito Santo, quando ele tem que te lembrar alguma coisa que você nunca ouviu, que você nunca leu. Quantas vezes o Espírito quer te lembrar, no momento de fome, de desolação, ele quer te lembrar assim, ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, que não haja gado, não haja pasto. Mesmo assim, eu glorificarei o nome do meu Senhor, porque eu sei que Ele vive, eu sei que não há justo que mendigue o pão, porque eu sei. Essa palavra é a espada na minha mão. Mas você nunca leu? E o Espírito Santo está aqui. Cadê a Sandra? Cadê Maria? Cadê João? Cadê? Você não leu. Não está no teu disquete espiritual, não está no teu, sei lá, disquete antigo, né? Não está no teu pendrive, não está no teu HD, sei lá onde é que não está isso, mas não está. Você não leu. Então a tua espada é desse tamanho e você quer lutar com espadinha desse tamanho. E Deus está dizendo assim, olha, é uma espadona. Vai ler a Bíblia. Vai estudar. Isso aqui tudo é quanto ao mais. Espada do Espírito.
Eu gosto disso, de andar armada. O dia inteiro, todo o tempo. Está escrito, está escrito. Procure na Bíblia textos que falem a respeito do problema que você vive e que podem te ajudar a fortalecer a tua fé. Escreva esses textos, pregue no lugar visível, leia eles todo o tempo. Quando você for ao banheiro, está lá escrito. Quando você acordar, está lá escrito. Sentar para trabalhar, está lá escrito. Seu espírito vai se enchendo daquela palavra. A espada. A espada. É a palavra. Para quando Satanás soprar mentiras no teu ouvido, você ter como lutar com ele. E ele continua dizendo, orando em todo o tempo no Espírito. Oração que abre canal entre nós e Deus. No meio da batalha, nós temos que manter constante contato com o nosso líder, porque é ele que nos protege e que nos encoraja. Às vezes a sua oração é só uma lágrima. Você está tão cansado que não consegue nem orar. Não sai uma palavra da sua boca, mas você chora diante do seu Deus. E você diz, Senhor, eu creio. Misericórdia, misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Humildade, dependência, fé. Quanto ao mais o quê? Essa luta não depende de mim. O que depende de mim é Efésios 1, 2, 3, 4, 5 e parte do 6. Quando ele diz, quanto ao mais, ele está dizendo, deixa comigo. Se você for fiel com a tua esposa, com o teu filho, com o teu marido, com a tua vida, eu te darei vitória em todas as áreas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Terminei, mas não terminei. Vou acrescentar uma coisinha aqui. Esse texto, esse livro de Efésios, ele é o livro que faz você ser o mais forte guerreiro no reino de Deus. Muito mais do que saber expulsar demônios, até conversar, bater papo com eles, muito mais do que gritos e coisas mirabolantes, muito mais do que uma grande Bíblia e 1 litro de óleo para despejar em cima da pessoa, muito mais do que qualquer um desses artifícios que usamos. Há só uma verdade: a autoridade. A autoridade que vem não pela roupa que vestimos, não pelo nosso corte de cabelo, não pelo comprimento da nossa saia, ou de como fazemos com o nosso corpo, se depilamos, se não depilamos, se o nosso cabelo é curto ou comprido, se usamos barba ou não, se quando somos cheios do Espírito Santo, se a gente vai no sapatinho ou se a gente fica quietinha, sentada no lugar. O que Deus quer mesmo é uma santidade na vida diária. A autoridade vem da obediência ao Senhor. E quando obedecemos ao Senhor, fazendo aquilo que Ele nos orienta, em todo o livro de Efésios, basta uma palavra, sai, em nome de Jesus Cristo.
e os demônios saem. Porque isso é nas regiões celestes e ele faz. Ele faz. Basta um olhar amoroso para alguém que não conhece a Cristo e você apresentar Jesus o Salvador, e essa pessoa será alcançada, porque há autoridade na boca de quem fala. Amém? Releia todo o livro de Efésios, estude, Deus vai falar poderosamente com você e vai acrescentar coisas em sua vida que você não ouviu de mim, mas que o Espírito Santo vai falar de você, com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.